Eu aqui não fico quieto. Mas aí abre o foco. Pode ir. Pode ir. Bom dia a todos, graça e paz. Hoje é o culto de missões, como a gente já tem de prática, no terceiro domingo de todo mês. E hoje a gente vai falar sobre o Egito. Egito, ou então, como os antigos chamavam de... Mostra mais um. De Kemet, que isso é em hieroglifos, ou hieróglifos, que queiram. O nome do Egito, que queria dizer terra negra, quer dizer um solo fértil, um solo vermelho, por causa das cheias do Nilo. E é interessante que em hebraico, essa palavra originalmente ela possuía a conotação de metrópole ou civilização, que a gente sabe que o Egito não deixa de ser uma das berços das civilizações do mundo atual que a gente vive. Então é o Kemet. Para a gente entender mais ou menos onde está localizado, o Egito, comparado com Brasília, mais especificamente, ele está a 9.459 quilômetros de distância. Ele está ali entre a Síria, o Sudão, a Arábia Saudita, banhado pelo mar Mediterrâneo. E aqui, bem aqui, a gente tem também o Nilo, que vai ser extremamente importante na questão economia, questão de desenvolvimento, colonização, etc. Bom, a bandeira do Nilo é bem interessante, adotada em 1984, relativamente nova, por ser um país, ser uma nação aí, mais de 8.000 anos desde a gente tem os primeiros dados, composta por 3 faixas horizontais, vermelho, branco e preto, com um símbolo central. É interessante que essa bandeira aí, principalmente as faixas, elas são elementos do Império Turco Otomano, então ela já carrega isso daí. Vermelho é a história do país, as revoluções que tiveram, o sangue derramado. O branco ele simboliza principalmente a Revolução Egípcia de 1952, que é a derrubada do rei Farouk, e proclamando logo em seguida a República. E o preto simboliza a opressão do fim do colonialismo britânico e a morte dos faraós de Tutankhamon e Menes. Aqui não dá para ver, deixa eu ver no Brasil, pode até passar mais um, que esse símbolo aqui é esse símbolo aqui. É uma águia, inicialmente, com um escudo. Esse escudo está ali, ele significa também a paz que teve numa guerra chamada Guerra dos 6 Dias, que é extremamente importante para eles. E aqui seria a águia de Saladino, que é representada em ouro, que a gente sabe que tem essa questão do ouro lá. O interessante é que a águia de Saladino, pode apertar 3 vezes, não é uma águia, ela foi instituída em 71, até então era uma águia, contendo aqui a bandeira do país na forma vertical, só que depois ela foi substituída pela questão da Federação da República Árabe, se transformando a águia numa espécie de um gavião, que não é exatamente um gavião, mas é uma ave pertencente da região. A inscrição que a gente tem aqui, ela fala da república do país. Então é bem interessante isso daí. Acaba sendo uma questão que foi adotada pela questão da República Árabe quando ela se condensou. Demografia é bem interessante. Capital Cairo, que é onde está com a estrelinha. É interessante que tudo isso daqui é o Rio Nilo, onde ele vai cortar o país de ponta a ponta. E obviamente onde tem as cidades são mais povoadas, é onde a gente vai ter, principalmente margeada pelo Rio Nilo. O estado, o país não é muito grande, ele pode ser comparado basicamente um pouco maior que o Mato Grosso e 2 vezes o tamanho da França, 1 milhão de quilômetros quadrados aí. Dados atuais de ontem, até as 2 da tarde, havia 94 milhões de pessoas no país. 50% é masculina e 49% é feminina. Mais um país que eles podem ir. Está mais equilibrado. Está mais equilibrado. O IDH 0,69 é considerado médio, então não é um país desenvolvido, a gente vai ver mais na frente. Densidade de 74 habitantes por quilômetro quadrado. Ali a gente tem as províncias ou os estados, que são 27. E o que é interessante nesse mapa aqui? Quanto mais vermelho tiver, é onde tem maior concentração de população. Então a gente consegue ver que aqui na parte de deserto não tem ninguém praticamente morando, com exceção dos povos nômades, beduínos, enfim. Mas é interessante que o Nilo ele faz uma aglutinação das pessoas, motivado pela questão da água, né? O clima é extremamente quente, por ser desértico. Na época do inverno ele chega no máximo 21 graus, sensação térmica 28, 29, 30.
verão, pelo menos 30 graus aí, a gente vai ter. A gente sabe que a noite é inversamente proporcional, então vai ser bastante frio, chegando aí a 10, chegando até números negativos. Aqui é bem legal isso aqui para a gente entender a questão do inverno, que é a questão da cheia do Nilo. Então a gente consegue entender aí que na época de chuva, na parte sul ali do país que a gente viu que tinha pouca população, chove no máximo de 2 a 5 milímetros, que é o inverno. E isso está diretamente ligado a intervalos, são intervalos de anos de chuva. Eles ficam 2, 3, 4 anos sem chover e depois volta a chover. Em compensação, no norte do país, onde a gente viu que tem maior aglutinação de pessoas, ali na cidade de Alexandria, por exemplo, chega a ter até neve. Então, e no inverno ele chega a chover 410 milímetros. E a gente sabe que a cheia do Nilo é extremamente importante para eles. Como a gente viu, inclusive, na Bíblia, que o Nilo influenciava bastante, influencia até os dias de hoje. Eles diziam que o Nilo é um presente dos deuses. Relações estrangeiras é bem legal. Ele tem uma influência, sim, na política da África e do Oriente Médio, porém não é toda essa força que a gente acha que poderia ter. Ali foi um encontro em 2014, o presidente, que é o atual presidente, junto com o Vladimir Putin, então uma movimentação. É legal que o país ele é a sede da Liga Árabe, está ali no Cairo. Ele faz fronteira com quem ali? Aqui está dizendo com a Arábia Saudita, Sudão, eu não me recordo do último país aqui embaixo. Estou embaixo. Líbia Oeste. Líbia Oeste, isso, e a Arábia Saudita também aqui. Aqui é só isso daqui, tudo que está em azul é onde tem uma missão diplomática do Egito pelo mundo. Então, basicamente no mundo inteiro você vai encontrar um consulado do Egito. Apesar disso, mesmo assim, não é um país muito forte nessa questão. É legal dizer que o Egito foi o primeiro país árabe a estabelecer relações diplomáticas com Israel, em 1978. Então não foi exatamente os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também está metido aí em toda essa movimentação. A língua, basicamente, é o árabe, segura aí. Falado em segundo lugar, a questão inglês e francês por uma elite branca, principalmente é uma elite culta. Copta, berberes, núbio e oromo são outras línguas que é falado na minoria, mas ainda assim tem grande relevância. Aqui eu coloquei o dialeto copta, por exemplo, que ele tem uma sincronia com o grego, inclusive. Então a gente pode ver aqui a palavra em copta, transcrito Jesus, e aqui a abreviação. Então é bem interessante a escrita que mescla um pouco de grego com a língua deles. Então isso é muito utilizado em práticas religiosas, essas línguas. Aqui a gente tem basicamente uma figura da população, né, que é um menino basicamente que mescla entre o moreno e o negro. É interessante que na pesquisa eu encontrei que existiram faraós negros. Sim. E muitos, não foram poucos. Sim. A gente acha que não tem, eu achava que não na tinha. Na Bíblia tem uma passagem em Cantares que uma mulher egípcia sai e diz que ele não repare no fato da pele dela ser negra. Muitos, inclusive tem muito judeu negro aí. Eu não sabia. Cleópatra era negra. Pois é. Aqui é bem interessante, a origem deles é basicamente o povo semítico-camítico. E o que tem a ver Noé aí no meio? A origem é de Sem e de Cã, dos filhos de Noé. Eu achei sensacional isso, eu não tinha nem ideia. Eles foram naquela direção. Foram naquela direção. Então Noé é basicamente o pai do povo egípcio, digamos assim. Tem uma minoria beduína, como eu falei ainda há pouco, por isso que também é bem forte ali a questão do idioma. É o terceiro maior grupo, eles são nômades ainda, tá? E os núbios também, que é um povo africano, que, como eu já falei, houveram faraós negros. Isso está muito direcionado na questão do Alto Nilo, tá? Ali na região norte do país. Em contrapartida, a gente tem também um fluxo bem grande de romanos, gregos, turcos, ingleses e franceses no país. Pode passar. Política. O país é uma república desde 53, semipresidencialista, ou seja, temos a figura do presidente e do primeiro-ministro. O legal é que a sua primeira Assembleia Popular foi em 1866. Eles têm um parlamento, tem a Baixa Câmara e a Alta Câmara, onde a Baixa Câmara é representada pela população, basicamente, eleitos por um mandato de 5 anos, e a Alta Câmara, que é a Shura, são 6 anos, que já são indicações
internas ali. Então é estranho, né? Ver se é tudo igual, mas tem essa divisão e um tem mais tempo de mandato do que o outro. É tudo igual, mas é diferente. É tudo igual, mas é diferente. É interessante que o país é considerado um polo turístico, religioso, médico e entretenimento. Pode passar mais um. Esse mapa eu achei sensacional. Ele está atualizado até agora no mês de julho, se eu não me engano. São países com liberdade de imprensa. E aqui o que é verde é livre, são pouquíssimos pelo mundo, a gente pode ver. O que é amarelo é parcialmente livre, o Brasil está incluso, parcialmente livre, porque o entendimento, pelo que eu li no site, é como se não tem intervenção nenhuma. Aqui tem. E aqui tem intervenção, tanto do Estado, né, politicamente falando, e outras instituições. E não livre. O Egito se enquadra não livre como a maioria da África, Oriente Médio, Rússia, enfim. Então é bem interessante. É um país considerado parcialmente não livre na questão de imprensa. Então isso influencia no dia a dia do povo. Freedom House, uma instituição. Economia, segura aí. Economia é bem interessante, apesar dele ter questão de turismo, que é o que gera a principal renda para eles, aqui é o canal de Suez. A gente vai ver na história que influenciou bastante. Ele liga o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho. É uma conexão global. Apesar disso, existem mais ou menos 3 milhões de habitantes, ou seja, de egípcios, que trabalham no estrangeiro. Europa, Arábia Saudita, Golfo Pérsico, para trazer e mandam remessa de dinheiro. Então não é um país tão desenvolvido, infelizmente. Aqui é a libra egípcia. A gente pode ver que no dinheiro deles tem a questão das pirâmides, os faraós impressos, inclusive até na moeda que o governo está trazendo, tem a estampada a cara do Tutankhamon, naquela máscara que todo mundo conhece. Então é bem interessante. Turismo, falando mais uma vez, as pirâmides de Gizé. É interessante que as pirâmides a gente acha que é muito longe da cidade, e não é. Eu achava que era extremamente longe. Na foto e no percurso é bem do ladinho. Então, quando vocês forem, prestem atenção nisso. Então, a economia ela gera principalmente a questão do turismo. Estados Unidos é um parceiro muito forte, assim como Israel, que eu falei mais um pouco hoje. A partir de 79 começou essa ajuda. Anualmente, os Estados Unidos envia para o Egito 2,2 bilhões de dólares. É a terceira maior beneficiária dos fundos que os americanos ajudam depois da guerra do Iraque. Ou seja, é uma questão até estratégica ali, a posição do Egito para eles. Aí é o primeiro-ministro, se não me engano, é o Kerry, fugiu. Secretário, isso, né? Defesa do Kerry, exatamente. Pode passar. História, vamos começar na história, vai ser breve, eu prometo. É interessante que a história começa datada ali a partir de em torno de 8.000 anos antes de Cristo. Então a gente viu ali que tinha Noé, os filhos de Noé, que foram os precursores. Isso é apenas um artesanato dessa época. Então foi tudo muito motivado pela questão climática. Deixaram de ser nômades e acabaram se transformando em tribos mais sedentárias, ou seja, criando uma sociedade mais centralizada. E obviamente a agricultura foi o ponto principal. Essa cultura aqui se chama Nakada. Eu coloquei isso daqui porque foi a primeira forma de hierógrafo que houve inscrição. Isso data do período de 3.200 anos antes de Cristo. São pedaços de cerâmica. Então eles são considerados os precursores dos hieróglifos egípcios. Logo em seguida a gente tem o reinado do faraó Ameneses III, que foi ele que deu o start, digamos assim, passa mais um ano, para criar as pirâmides de Gizé e a pirâmide de Djoser III. Então ele lá que foi o precursor de tudo isso daí. Aqui a gente tem conhecidos Ramsés I e II, que já considerado o Novo Império, que ainda data de 1550 a.C., tem bastante tempo antes de Cristo. Dele ali saiu a lei de Ramsés, Nefertiti, Tutankhamon, Ramsés III. Você viu como retrata as mulheres? Essa daqui é Cleópatra. Apesar de fazerem muito com branco, essa foi um pouco mais negra que eu achei. É interessante, aquela imagem ali,
Isso, aquela imagem ali interessante, que foi a primeira expressão de monoteísmo no Império Egípcio que teve, que era o faraó Akhenaton proibiu os egípcios de culto a vários deuses e criou somente um deus, que era o Aton, que era como se fosse o deus Sol. Tanto que na imagem tem o deus Sol aqui que comanda todos os outros deuses que ele tem, com cabeças de animais e etc. Então é bem interessante isso daí, que é representado por um disco solar. É um disco solar representado com os raios que terminam segurando a chave. Aqui, ó, tem essa chave aqui. Então essa chave seria a chave da vida, enfim. Então é bem interessante. Opa, desculpa, volta. Só falando rapidamente da Cleópatra, que todo mundo conhece, ela foi um dos últimos governantes que tiveram um pouco antes do cristianismo chegar, pouquinha coisa antes. Data ali no primeiro século que vai falar, que o professor vai falar, que foi quando Marcos chegou com o Evangelho, que é primeiro século da era cristã. Então foi logo em seguida, Cleópatra nessa situação. Aqui a gente tem dois momentos muito mais atuais, que a gente fala domínio árabe-otomano. Ele vai começar a ver uma sinergia aí, que são a Batalha das Pirâmides em 1798. Domínio britânico, que foi o precursor da construção do Canal de Suez. E logo em seguida a gente tem a República Árabe. Passa mais um. Que vai entrar já vindo mais aqui para os tempos atuais, de 1952 até junho de 2012, que foi quando caiu o Mubarak, que a gente sabe. Mubarak, isso mesmo. Então a gente vê que tem várias coisas na história que eles se confundem até com. Como é que pode um império conhecido virou colônia? Virou colônia. Rapaz. Para finalizar, falando de religião basicamente é a Islã. É interessante que os últimos dados oficiais eram o censo de 2006. Depois disso não tem mais nada oficial. Eu não encontrei nada oficial. Eu encontrei em 2014. O que eu encontrei que eles dizem que é um método de contagem não inclui religião, para eles não fazerem essa divergência da questão religiosa e não governamental. Então a maioria é islã sunita, que a gente tem aqui, mas ainda hoje tem também os cristãos coptas, que representam 9% da população, mas ainda hoje passa mais ou menos nada. A gente tem a questão dos deuses deles que ainda são cultuados, numa quantidade até menor do que era antigamente, mas ainda existe. Então agora eu vou passar a palavra para a pastora para dar sequência na questão do Evangelho. Eu vou começar falando que Jesus, ele foi para o Egito, né? Inclusive tem, do Egito chamei meu filho. Eu amo essa passagem, pode ir, querido. Um dos feitos mais importantes ocorridos na terra do Egito foi a chegada de Jesus com José e Maria, né? Oséias viu o Messias partir de Belém para refugiar-se nas terras do Egito, e por isso a profecia: do Egito chamei meu filho. Oséias 11:1. Isaías também, sobre essa viagem, ele diz: sentença contra o Egito, eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Há livros históricos que afirmam: quando Jesus entrava em qualquer cidade do Egito, os ídolos caíam nos templos, quebrando-se, feito insólito que aterrorizava o povo. Isso é história, né? Porque Jesus era um bebê. Apesar da presença de outros povos do Oriente Médio, a maior parte da população egípcia, como o Rafa falou, é composta por árabes egípcios. E é muçulmana, embora o Egito seja um estado laico, o islamismo é a religião oficial do país. Não tem nada a ver, o estado não é. Pastora, como que eles pularam daquele politeísmo arraigado para o islamismo? Pois é, mas o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, e como é o estado laico, foi permitido o proselitismo. Então eles chegaram lá porque o islamismo ele foi tirado do cristianismo.
tem muita coisa no Alcorão que foi tirada da Bíblia. Então eles associaram aquele Deus das histórias, o Deus único, eles associaram, só trocou o nome por Alá. E por isso, em toda a África, principalmente a do norte, o islamismo ele se alastra, porque eles associam aquele Deus grande do passado, daqueles feitos. Então foi muito mais fácil para eles. Pode passar. A chegada do cristianismo no Egito. O cristianismo chegou ao Egito no primeiro século. Segundo a tradição, foi o apóstolo Marcos que fundou a igreja de Alexandria. Depois de muitas viagens pela Ásia e pela Síria, ele chegou em Roma, no segundo ano do imperador Cláudio. Em algum ponto pelo caminho, Pedro encontrou Marcos. O evangelista restaurou sua fé, porque ele deixou Jesus, né, gente? Ele largou Jesus. Então, depois ele se encontrou com Pedro. São os livros históricos que dizem: Pedro tomou como companheiro de viagem e intérprete, porque Pedro não era como Paulo, que falava em inúmeros idiomas, né? E Marcos, em seu evangelho, relata a prática ou atividade de Jesus, deixando que o leitor chegue por si mesmo à conclusão de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Então Marcos tinha caído, todo mundo desviou, na verdade, não foi só Pedro, né? E aí a história conta que em um dado momento Pedro pegou Marcos para andar com ele, e ele se tornou um evangelista, Marcos. E ele é chamado de seguidor de Pedro. É engraçado que eram 12 apóstolos, mas Pedro, Tiago e João eles eram chamados de colunas da igreja, os três. Olha aqui. Marcos seguia Pedro e por onde passava deixava marcas da Boa Nova, né? A pregação de Pedro pela cidade teve tanto sucesso que ele era presenteado pelos habitantes com uma estátua e pedidos da população. Marcos escreveu os sermões de Pedro, compondo assim o Evangelho segundo Marcos, que é o Evangelho de Marcos, tem os sermões, as coisas que ele diz, ele tirou dos sermões que Pedro fazia. Ele aprendeu, ele era um seguidor de Pedro. Antes de partir para Alexandria, no terceiro ano de Cláudio, pode ir. Marcos fundou a igreja de Alexandria, cuja sucessão até hoje é alegada por diferentes denominações. O bispo máximo da igreja ortodoxa grega de Alexandria, o cargo de bispo de Alexandria é de Marcos. Essa se transformou nisso aí. Catedral de São Marcos. Surgiram muitos movimentos cristãos no Egito posteriormente. E o islamismo só chegou séculos depois. Claro, Maomé só fundou em 360 e tais. E conversões em massa fizeram dele a religião principal. Assim como no cristianismo, as conversões lá eram em massa. De certa forma, o cristianismo ele preparou a chegada do islamismo, porque ele acabou com aquele monte de deuses que todo mundo cultuava. Então, pular do cristianismo para o islamismo, inclusive hoje, nos dias de hoje, é muito comum as pessoas se converterem, o cristão se converter ao Islã. Que coisa, hein? Impressionante. Ele abrange 11% da população. E, segundo dados de 2014, que está crescendo em função dos nascimentos em lares cristãos. Tem até uma história muito interessante. Pode ir. A igreja evangélica começou há 150 anos atrás. Ela é ativa na implantação de igrejas e na área de educação e saúde. Há perseguição, embora os cristãos tenham liberdade religiosa e estão sujeitos à discriminação por parte da sociedade e representantes dos governos. O Rafa viu
no Portas Abertas que ela é a 22ª igreja mais perseguida. Eu achei um dado de que ela é a 20ª igreja mais perseguida no mundo. Cada ano o contingente cristão sofre baixas devido à imigração e à conversão ao islamismo. Se a pessoa não nascer de novo, é como Paulo diz, você vai para qualquer vento de doutrina. E como a maioria é muçulmana, então é muito mais fácil você migrar para o islamismo, porque você não vai ser perseguido, você vai ter uma vida muito mais tranquila. Vai. Meu Deus. Que mostra que a perseguição é severa lá. É o roxo, que amarelo é perseguição alta. Cristão, você não arruma emprego. Você está trabalhando, o cara descobre que você é cristão, te manda embora. A pessoa vai ficar... Ali é severa, a extrema é naquela janela. Isso. Aí ele está na 10:40, né? Curioso que a liberdade de imprensa acompanha também a janela 10:40. Isso, exatamente. Pode passar. E aí aquele dado que a pastora falou, do 22, aí a imagem de uma igreja dentro da caverna. Achei sensacional isso. Sensacional. Mas por que isso? Porque quando a igreja chegou chegou com Marcos, ela foi muito perseguida. E essa história de caverna lembra a história das catacumbas lá em Roma. Então eles acostumaram a fazer os cultos em cavernas, e até hoje você tem igrejas, assim como em Roma, ainda tem nas catacumbas. Dá até para ver as cadeiras ali na lateral, não é uma coisa tão jogada, tão rústica. Visitei as catacumbas. E aí o próximo é uma frase que ele diz: declara em público, eu sou um cristão, é considerado uma confissão ousada, que requer coragem e compromisso com Cristo. Então aquilo que a Dori falou. É muito mais fácil você se converter ao islamismo. Bom, a igreja perseguida pode passar. Ainda hoje é o 20º país mais perseguido do mundo, que mais persegue cristãos. Aí vem de novo essa declaração, né? O Egito é o lar de cerca de metade dos cristãos do Oriente Médio. Já pensaram nisso? A igreja ortodoxa é uma das mais antigas do mundo. Há também uma pequena igreja formada por ex-muçulmanos. Por causa tem um movimento de ir para lá e tem de vir de lá para cá. Mas é pequeno o movimento de lá para cá. Por causa das agitações, um grande número de cristãos fugiu do país. Aí isso aqui é um depoimento. Ó. As coisas já não eram fáceis quando Mubarak, não é Mubarak, era o presidente, mas quando ele deixou o cargo em 2011, o país teve a sensação de sair de uma frigideira para ir direto para o fogo. Mas por razões desconhecidas por nós, Deus permitiu que a Irmandade Muçulmana e todos os seus grupos radicais islâmicos filiados assumissem o país. O Egito caiu nas mãos de políticos ainda piores que os anteriores. Tínhamos medo do Estado, agora temos medo dos muçulmanos radicais, comenta um cristão egípcio. Inclusive, houve muitos incêndios, ainda há. O último foi em 2014. Eles incendiaram igrejas inteiras e com gente dentro. Passou de 200 o número de mortos e não sei quantos os de feridos. Geograficamente, os cristãos residem em todo o país, com maiores concentrações no Alto Egito, como o Rafa falou, por causa da água, e nos subúrbios do Cairo e de Alexandria. Devido ao seu tamanho, a minoria cristã é uma peça importante no jogo do processo político do país. A igreja está sob pressão constante, com margem mínima de direitos e liberdade. Ao mesmo tempo, Deus revelou o outro lado do Islã e mostrou como é decepcionante viver em torno dele. Quanto mais pressão, sofrimento e perseguição que enfrentam, mais os cristãos testemunham de Deus, mudando os corações dos muçulmanos. Isso está por que isso acontece. É interessante que o muçulmano, ele, em geral, nesses países, ele é fanático.
só que ele não conhece o amor verdadeiro de Deus. Então, quando você entra com aquela mensagem e o Espírito Santo começa a tocar nos corações deles, não há resistência que a gente pensa que há. Porque eles vivem, a religião para eles a religião, na verdade, eles são religiosos, eles não conhecem a Deus. Então, quando o Espírito Santo começa a tocar neles, a resistência, ela acaba imediatamente. Imediatamente. A gente costuma dizer, quem trabalha com muçulmano, que só o Espírito Santo que pode convencer. Você sentar com um cara e discutir que Jesus é melhor do que Maomé, não rola. É a mesma coisa, você vai estar no mesmo nível. Então a oração tem que ser para que o Espírito Santo entre com o amor. Essa é a diferença. Eles se convertem quando eles sentem o amor de Deus por eles. É muito interessante. Não adianta você vir com doutrina, falar que Jesus é bom, falar das coisas de Jesus, porque para eles, e eles ainda dizem na tua cara. Qual é a diferença? Nós temos um Deus, um livro e um profeta. Qual é a diferença? Por que eu vou mudar? É a mesma coisa. Aí o Espírito Santo vem e faz aquela obra maravilhosa, e aí eles se rendem incondicionalmente. A linguagem de ódio agora é respondida com palavras de perdão. A igreja parece ter boca para falar mais corajosamente sobre sua fé. Agora vemos nos programas de TV o assunto sendo discutido abertamente. As mídias sociais têm colocado profundamente o coração dos islâmicos, cristão egípcio. Aí que lindo, é muito lindo, né? O lugar é excepcional. Não tem imagem de nada, as né? crianças O estão pequenininhas islamismo, e olha como é alto. o islamismo não permite imagem de nada. Pode passar. Uma criança egípcia, olha ele também, egípcio, cristão egípcio, tudo neguinho. Tá vendo só? Olha o narizinho, o islamismo. Certo líder cristão afirmou: a situação que vejo ao meu redor frequentemente me entristece. Em minha cidade, que costumava ser inteiramente cristã, o quadro piora diariamente. A maioria da população tornou-se muçulmana e muitos cristãos saíram do país ou foram para cidades maiores. Aqueles que permaneceram vivem geralmente em estado de extrema pobreza, porque eles não têm direito a nada. É por isso o fenômeno deles se voltarem para o islamismo. Pode ir. Existem muitas pessoas, são depoimentos de pastores que estão lá. Existem muitas pessoas que se autodenominam cristãs, mas dificilmente sabem alguma coisa sobre Cristo. A maioria não possui Bíblia e tampouco treinamento. É muito fácil os cristãos serem influenciados pelas doutrinas islâmicas e renunciarem à fé cristã, às vezes estimulados por ganhos materiais. O mandamento de Deus para nós aqui, ao norte do Egito, é fortalecer os fracos e trazer de volta os desgarrados e buscar os perdidos. É como aqui os católicos: não, eu sou cristão, mas eles não sabem nada de nada. Então vem o proselitismo do islâmico e carrega eles. Como é que eles fazem a evangelização? Em primeiro lugar, missionários evangelizam por meio de aulas de alfabetização. Esse é um trabalho muito eficaz que tem levado muitos a conhecerem a Cristo. Como o analfabetismo é muito grande, ao invés de deixar que o Islã alfabetize para ler o Alcorão, eles fazem esse trabalho, e aí é uma coisa muito fácil. Quando eles começam a ler a Bíblia, eles logo se convertem. Em segundo lugar, iniciam um novo sistema de cursos bíblicos por correspondência. Com a falta de pastores em muitas igrejas, também iniciam um programa de treinamento para líderes leigos, que possam assumir a responsabilidade por suas comunidades. O treinamento desses jovens da região é a chave não somente para a sobrevivência da igreja, mas também para o seu crescimento e expansão. Quer dizer, não tem pastor. Aí você pega um jovem, às vezes até muito jovem,
17, 18, 19 anos, ao invés de deixar que eles sejam levados para o Islã para se transformar em homem-bomba, você joga neles a responsabilidade de estar à frente da igreja e da comunidade. Aí você treina, leva para algum lugar. A gente fazia isso também no Marrocos. Fazia uma conferência em Rabat, levava todo mundo, meio que encoberto com outras coisas, para não mostrar para os governantes que é só oração, que é só ensino da Bíblia. E aí eles saem de lá treinados e capacitados. Pode ir. Interessante esse trabalho que a gente também fazia no Marrocos. Estabelecem grupos de estudo bíblico. As mulheres fazem em casa, que é para as mulheres poderem ter acesso. Então você faz um bolo, você faz um lanchinho e convida. Aí você, geralmente com flanelógrafo, hoje em dia tem muito mais recurso, né? No meu tempo era com flanelógrafo. Aí você, semanalmente, você forma um pequeno grupo, estuda a Bíblia e canta na casa de um dos integrantes da missão. Aí diz aqui, pelo fato de as garotas adolescentes formarem um grupo vulnerável naquela sociedade, organizam encontros regulares para elas e falam sobre as doutrinas básicas da fé e principalmente como lidar com o medo, pois elas correm o risco de serem estupradas por garotos muçulmanos e de certa forma obrigadas a casar com ele. Isso acontece muito na escola. Por isso, o índice de analfabetismo entre as mulheres é imenso. Eles não levam as meninas para a escola porque elas correm muitos riscos. Elas estudam geralmente em casa ou até assim 9, 10 anos. Quando começa a botar corpo, como eles dizem, eles tiram da escola. Elas podem ser raptadas, estupradas e sofrer todo tipo. E aí pronto, estraga a vida da moça e da família. Por isso também que elas casam tão cedo. Além disso, estabelecem grupos de estudo bíblico. Vão de aldeia em aldeia, formam pequenos grupos e semanalmente estudam a Bíblia e cantam. Já foi. Um líder cristão revelou que ele e outros das áreas rurais são perseguidos e ameaçados com frequência. Os opositores do cristianismo já mandaram cães ferozes atacá-los e os locais de reunião já foram incendiados. Ele ainda relata: às vezes as atividades e pressões me afetam. Você chora à toa. Outro dia a polícia me convocou para um interrogatório e queria saber por onde eu havia andado. Ainda por cima, alguns membros de minha família tentaram me convencer a emigrar para a Austrália. Devo confessar que considerei seriamente a questão. Minha saúde está abalada, o fardo é pesado e a caminhada é difícil, mas o Senhor gentilmente me lembrou do Salmo 126:5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Perguntei a Deus se outra pessoa poderia chorar as minhas lágrimas por algum tempo. O interessante é que nesse lugar, quem tem visão vê a potestade do ar. Quando você entra num país islâmico, você chora à toa, você fica com os nervos à flor da pele, e é uma pressão espiritual muito grande. Você não tem paz. Engraçado que meu pai foi a primeira vez, ele disse que se sentia seguido o tempo inteiro. Não tem ninguém te seguindo, é a opressão. Na verdade tinha um inimigo, né, no calço dele, mas você sente como se tivesse alguém assim, em cima de você. A Verônica falou da Jordânia. Da Jordânia, é impressionante. No Egito, então, aí qualquer país islâmico, você sente aquele peso espiritual. Você está muito bem, de repente você desanda a chorar e você não sabe por quê. É a opressão, é o que esse cara está dizendo. Os muçulmanos que se convertem sofrem severa perseguição também. Eles podem ser marginalizados pela sociedade, presos, torturados e mortos. Eles somem com a pessoa.
Tudo isso acontece, em primeiro lugar, porque o governo não reconhece a conversão de muçulmanos para outra religião. Embora vários muçulmanos se convertam ao cristianismo a cada ano, o estigma social de deixar o Islã força a maioria a esconder essa decisão. Então, no Marrocos também é assim. Eles se convertem, mas eles não dizem oficialmente, é a mesma coisa. A designação religiosa de muçulmano na identidade obriga, olha só, na identidade, obriga que eles tenham uma vida dupla. São obrigados a se casar segundo a Sharia, que é a lei islâmica, e suas crianças têm de receber instrução religiosa islâmica na escola. O Estado laico é tudo mentira, né? Essa história é interessante. Ahmed Regazi. Ele se reconheceu e se converteu do Islã ao cristianismo e apresentou um requerimento judicial para que as autoridades reconhecessem a sua nova religião. Não pode. Levou a sua reivindicação ao Tribunal Administrativo do Cairo. Regazi abraçou o cristianismo, é casado e sua mulher também deixou de ser muçulmana para ser cristã. Mesmo assim, os dois tiveram de se casar segundo os ritos prescritos pela religião islâmica, que consta em seus documentos de identificação. Mais tarde, eles se casaram numa igreja cristã. Para se casar, teve que se casar de acordo com a Sharia, senão ficavam vivendo sem casamento. Regazi, esse mesmo moço, também gostaria que seus dois filhos fossem registrados como cristãos. O juiz Muhammad Hosseini disse que é contra a lei islâmica um muçulmano deixar o Islã. Isso é inadmissível e, por isso, negou o pedido de mudança de status religioso. Em seu documento de identidade, ele queria tirar da identidade que ele era islâmico. No mínimo, deixar que ele não era nada. Mas está lá, e o Estado laico negou. O juiz disse que ele poderia ter a crença que quisesse no coração, mas no papel não podia se converter. Isso está na sentença. Meu Deus. Contou um dos representantes legais de Regazi à agência de notícia Compass. A decisão do juiz Hussein foi fundamentada no artigo 2º da Constituição egípcia, que faz da Sharia a base para a lei egípcia. É um Estado teocrático. E eles dizem que é um... Só se for likes. Apesar da decisão, Regazi ainda planeja apelar da decisão, se possível abrir um novo caso. Sua esposa, Zainab, planeja ir à corte e pedir o seu registro como cristã. Os conflitos em 2013, houve uma perseguição muito grande. Os conflitos são os mais sangrentos já registrados no país na era moderna. A violência utilizada pelas forças de segurança dos partidários da Irmandade Muçulmana, que controlava o governo deposto, desencadeou uma onda de raiva e vingança contra os cristãos em todo o país. E tudo piorou com a renúncia do El-Baradei, ganhador do Nobel da Paz. Ele justificou que não poderia assumir a responsabilidade por decisões com as quais não estou de acordo. Ou seja, ele lavou as mãos. Quer matar, mate, mas eu não estou no meio. Em meio a isso, muitos muçulmanos se voltaram contra os cristãos. Existem registros de pelo menos 52 igrejas que foram queimadas em várias cidades do país. Alguns possuíam um grande valor histórico. Escolas cristãs, mosteiros, instituições como a Sociedade Bíblica também foram atacadas e queimadas. Um grande número de casas pertencentes a cristãos também foram atacados. Os mortos passaram de 200. Aí, ó. Eles pegaram essa área, essa região todinha, tem até um vídeo que mostra. O repórter vai passeando pela região e mostrando um monte de igrejas incendiadas. A Sociedade Bíblica, pode ir. Ameaças de morte forçaram o casal, que teve que se esconder desde que o caso ganhou, aquele casal, desde que o caso ganhou as manchetes dos jornais. Aí aqui são os motivos de oração, né?
A igreja beneficia-se de sua tradição. Ore para que os muçulmanos respeitem as antigas raízes da igreja local. Isso é a carta que eles mandam. Orar para que o muçulmano respeite só Deus. Ore também para que a liberdade de culto seja mantida e a liberdade de evangelização aumente. Você pode fazer o culto, mas você não pode evangelizar, porque o proselitismo cristão é proibido. Os novos convertidos enfrentam uma grande perseguição social. Ore por aqueles que deixaram a fé islâmica a fim de abraçar o cristianismo. Esses cristãos enfrentam muitas pressões e ameaças da sociedade e são frequentemente obrigados a conviver com a solidão e o perigo constante. No país islâmico, quem se converte ao cristianismo, ele passa a viver numa solidão completa. Ele não pode falar da fé dele para ninguém, porque ele corre o risco de dividir com alguém e esse alguém ir denunciar as autoridades. Então ele vive numa solidão e nem todo cristão é confiável, porque amanhã ou depois esse cristão também pode ser preso e entregá-lo. É horrível. Os cristãos sofrem com os problemas econômicos do Egito. Ore para que os cristãos descubram meios de servir ao Egito e apresentem soluções aos problemas do país. Ore ainda para que os ocidentais também encontrem formas de ajudar a região. Essa é a fonte que eles mandaram por uma organização. Olha que fofo, gente. Orando na igreja incendiada. Pensa numa coisa mais linda. Diz que eles continuam aí e a igreja está ali, eles se reúnem e continuam a orar ali. Vai orar, vai se reunir aonde? Aí eles vão para o meio dos escombros, lá fora, eles vão para o meio dos escombros, limpam um pouco e ficam correndo o risco deles tornarem a incendiar. Ou tem um desabamento, alguma coisa que queimou, né? É muito fofo, gente, orando dentro de uma igreja evangélica. Não é fofo? Acabou.